Então vamos para a última parte da nossa fala. Eu via que a professora Lúcia Campinas dizia que a sociedade de hoje ela está passando por uma transformação e também a questão do envelhecimento, e ela dizia das dificuldades que nós enfrentamos hoje graças ao aumento da longevidade. Mas eu estava dizendo para algumas pessoas no intervalo que isso foi um problema que o próprio homem criou. Não foi? Porque quando Deus criou o homem, ele estabeleceu somente 30 anos de vida. Verdade. E o homem reclamou, chiou, mas Deus falou, foi o que eu determinei. Aí depois do homem, Deus criou o burro. E falou a mesma coisa para o burro, que ia viver 30 anos. E o burro disse, mas 30 anos, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai carregar peso, vai estar à disposição do seu dono, fardos pesados é com você, enfim. Aí o burro falou, não vou aguentar, 30 anos é muito. Me dá uns 10 que tá bom. Depois do burro, Deus criou o cachorro e falou a mesma coisa, vai viver 30 anos. E o cachorro disse, mas o que eu vou fazer? Ele falou, você vai cuidar da casa. Quando todo sai, você fica. À noite você não dorme direito, você tem que ficar prestando atenção, você vai ter que uivar, latir. Ele falou, mas 30 anos fazendo isso. Dá uns 10, 15, tá bom. E depois do cachorro, Deus criou o macaco. E disse a mesma coisa para o macaco. Você vai ver 30 anos. E o macaco falou, mas 30 anos? O que eu vou fazer com todo esse tempo? Falou, você vai, obviamente, viver fora do círculo social, meio nas matas, vai se alimentar de banana. Sua função é ficar pulando de galho em galho. E também fazer algumas gracinhas para as pessoas darem risada. Quando Deus terminou de falar com todos os seres vivos, o homem chamou Deus do lado e falou, escuta aqui, será que a gente não podia negociar? Tem 20 anos aí que o burro não quis. O senhor podia bem dar para mim, né? Tem mais 10, 15 que o cachorro não quis. Para mim também. E tem mais aí um resto que o macaco não quis. Já que o senhor foi tão generoso, o senhor não poderia passar todos esses anos para mim? Porque 30 é muito pouco. Deus falou, você vai querer isso mesmo? Então tá bom, pode ficar com todos. Daí em diante, aconteceu o seguinte, até os 30 anos a nossa vida é uma vida relativamente tranquila, a gente trabalha, mas não tem tanta responsabilidade, o corpo está bem, é a vida do homem. Dos 30 aos 50, o sujeito casa, tem filho, mulher, precisa trabalhar, trabalha, feito um burro. Dos 50 aos 60, 65, aí os filhos já estão crescidos, todo mundo vai sair de casa, você vai ficar. Tem que cuidar da casa, alguém precisa ficar, é o cachorro. Dos 60 até os 70, 75, aí já ninguém mais quer. Vai ficar na casa do fulano, vai ficar na casa do ciclano, sempre na minha casa. Que nem um macaco, de galho em galho. E aí faz gracinha para os netos. O título da minha palestra talvez tenha chamado a atenção de vocês. Eu sou do tempo em que, ou eu sou do tempo. Nominei esta fala porque eu realmente sou do tempo. Porque hoje já não estou mais dentro de hospital. Então eu sou do tempo. Por isso, como nós falamos aqui e várias vezes repetido aqui, a questão da mudança, de nós prestarmos atenção no tempo, eu fiz algumas reflexões para, principalmente nós que trabalhamos, eu trabalhei a maior parte da minha vida dentro de hospital, e percebi como as coisas foram mudando dentro do hospital, na pastoral da saúde, principalmente nas questões da dimensão solidária. Eu quero que vocês acompanhem comigo um vídeo que rola na internet, muito interessante, e que nós prestássemos bastante atenção
nesse vídeo, que é do Ricardo Guimarães. Então eu vou começar minha fala com esse vídeo. Pode rodar? Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo, e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo, e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento
não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Bem, poderíamos ir embora depois dessa reflexão tão profunda que certamente já mexeu com todos vocês. Eu vou passar de maneira muito rápida para nós fazermos uma retrospectiva como a vida muda, como as coisas mudam e como muitas vezes nós ficamos estáticos, acreditando que devemos fazer sempre como sempre fizemos. E é o grande erro. O homem da caverna, há 250 mil anos, era mais ou menos assim. Como se alimentava, como caçava. Tempo médio de vida e como vivia o homem da caverna. Como vivia? De dia, muito calor, de noite, muito frio. A casa não tinha ar-condicionado e no meio do deserto, certamente, vivendo temperaturas que oscilavam muito. Como e de que morria? Como que morria o homem da caverna? Ou por frio, ou excesso de calor, ou por doenças infecciosas, porque não tinha antibiótico, ou de fome, porque ele precisava caçar, era ele contra toda a bicharada da floresta,
E um dia ele caçava, outro dia ele era caçado. Daí vem a famosa frase, um dia da caça e o outro do caçador. Mas o homem ele foi se transformando, ele foi aprendendo, porque o homem tem algo que os outros seres vivos não têm, já dizia o Dr. Alisson pela manhã, inteligência. E a inteligência é o que nos diferencia dos outros seres vivos. Mas também é algo que nos angustia. Quem tem cachorro aqui? Se você chegar na sua casa, você ficou o dia inteiro fora, teu cachorro passou o dia dormindo e ele não está nem aí com o que você está fazendo. E ele está tranquilo porque ele não está com medo se ele vai ter câncer, se ele vai morrer, porque ele não é capaz. Então a inteligência nos traz alguns benefícios, mas também nos traz algumas angústias. A história antiga, há mais ou menos há 6.000 anos, as coisas já foram evoluindo um pouco mais. A partir do século XIX veio o desenvolvimento, o século das grandes conquistas, das grandes descobertas. Acho que é melhor você passar aí, né? Como e onde as pessoas nasciam. Quem nasceu em maternidade aqui? Quem nasceu em maternidade? Nossa, até que bastante, né? Eu nasci no mato, né? Eu nasci na roça, né? Então, as pessoas nasciam em casa. Os erros alimentares da época, os erros alimentares, que nós depois fomos absorvendo também esses erros. Pode baixar? E aí foram aparecendo as novas condutas, ou seja, porque nós aumentamos o nosso tempo de vida, não é porque Deus ficou mais generoso, e sim porque nós adotamos novas condutas de vida. As condições de vida melhoraram e automaticamente nós passamos a viver mais. Ou seja, conseguimos identificar os micróbios como agentes de problemas de saúde. Os meus avós, o meu pai também, acho que viveu 2 anos sem antibiótico, porque ele nasceu em 26, e se eu não estou enganado, o antibiótico, a penicilina, foi descoberta em 1928, mas os nossos avós viveram sem nenhum antibiótico que fosse capaz de controlar as infecções, mas no século XIX nós já conseguimos isso. Pode baixar. E aprendeu a matar os micróbios. Na época não se fazia como faz hoje, que é através das seringas, as agulhas descartáveis, mas senão a fervura, né, todo mundo deve se lembrar, quem já passou dos 40 pelo menos, que antigamente tinha lá toda a farmácia, aquela caixinha que você chegava lá e o farmacêutico ia ferver a seringa que já tinha furado e a agulha que já tinha furado centenas de poupanças, não é? O desenvolvimento de vacinas e medicamentos, tudo isso foi sendo conquistado no século XIX. O tempo médio de vida, portanto, chegou a 70 a 80. Graças às descobertas, graças às angústias do ser humano, que, angustiado diante das adversidades, inquietos por verem tantas pessoas morrendo precocemente, se dedicaram a descobertas de tecnologias e vacinas. Por que as coisas foram melhorando? Porque pessoas tiveram coragem de sair daquele comodismo do qual falava, daquelas coisas prontas, onde você não precisa fazer nada, onde está tudo determinado e basta você seguir o ritual. Pode baixar. A vida em geral, como era e como é hoje. Como era e como é hoje. A comunicação, o homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade. Fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar a sua cultura ou seu sentimento. O homem percebeu que ele precisava se comunicar, porque como é que você vai viver em um grupo se você não se comunica? Quem já viajou para um país onde você não sabe a língua, não sabe o idioma, o quão difícil é você sobreviver nesse meio. Outra coisa, na caverna,
Os homens comunicavam através de gestos, posturas, gritos e grunhidos, assim como os demais animais. Os animais também se comunicam. Eles têm os gritos, eles têm os grunhidos, que eles, da mesma espécie, entendem. Os sumérios foi a primeira civilização a usar o sistema pictográfico, escritas feitas nas cavernas com tintas, não é? Aqui tem uma pequena amostra. O correio, uma das primeiras referências históricas à comunicação. E aí vem aquela, eu não sei se é verdade ou se é lenda, que Noé, quando quis saber se o dilúvio tinha acabado, soltou a pomba, né, de sua arca após o término do dilúvio. Diz que ele foi, soltou a pomba e a pomba voltou com um galinho verde no bico e ele percebeu que o dilúvio tinha acabado. O jornal, seu primeiro exemplar em Roma, por Júlio César. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro exemplar de jornal publicado e impresso no Brasil, datado de 10 de setembro de 1808. Eu acredito que ninguém leu esse jornal, né? Aqui está ele. A invenção do rádio, né, esse anterior, o rádio, a invenção 1900, com sua primeira transmissão datada de que foi um marco na história, tinha um alcance e velocidade muito superiores. E quem é que teve um desse aqui em casa? O jogo era às 4, você tinha que ligar a meio-dia, né? Para esquentar o motor. Né? Vocês lembram disso? A televisão, 1924, juntou os componentes gráficos de um jornal com as imagens de figura, com os componentes de áudio do rádio. Que coisa fantástica! Primeiro você viu escrito, depois você começou a ouvir, depois você começou a ter a possibilidade de ouvir. Né? O computador, 1943, máquina gigantesca de cálculos que ocupava uma sala inteira, passando por transformações, e em 1971 surgiu o primeiro microcomputador, que também era grande. É a internet, né? A internet. 1969. Vocês percebem como nós demoramos para chegar onde estamos hoje. Mas isso é resultado da inquietação do ser humano, da vontade de melhorar. Foi desenvolvida para fins militares na época da Guerra Fria e não passava de um sistema de comunicação entre as bases militares dos Estados Unidos e tinha o nome de ARPANET. Aqui sim, o telégrafo, né? O telégrafo, 1837. O telégrafo foi o primeiro aparelho que permitiu a comunicação à distância através de fios e da eletricidade. Em 1844, Morse, que é o inventor, transmitiu a primeira mensagem telegráfica pública. Esse aqui é o quê? Telefone. Vocês iam carregar na bolsa, não? Na segunda metade do século XIX surgiu o telefone. Esta importante invenção surgia numa altura em que as comunicações à distância estavam em franco progresso. O celular, 1953. O primeiro celular, propriamente dito, foi criado em 16 de outubro de 1956. E o telefone móvel, com essa tecnologia, em 3 de abril de 1973, por Martin Cooper. Os meios de transportes, como eram e como são hoje, né? Volta aí, por favor. Então, aqui, depois passou para cá, bicicleta, moto, enfim. Avião, trem. Quem usou navio para vir da Europa, os primeiros que vieram da Europa gastavam um mês, quanto era? 30, 40 dias, 2 meses, sei lá quanto. Hoje você vem em 10 horas. O trem-bala, pode passar? As vestimentas, como era? A moda antiga e a moda atual, como é hoje. O estilo musical, olha aqui, os mais famosos, o antigo e o novo. O hospital. Médicos, especialistas, medicamentos, técnicas cirúrgicas, novas tecnologias,
enfermarias, novos serviços, fisioterapia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, musicoterapia, doutores da alegria. Bom, para não falar de tudo aquilo que eu vi de mudança e eu ficar falando aqui, vou pedir que rodem esse terceiro ponto. Minimiza esse aí e roda o terceiro vídeo aí. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo em que as UTIs eram lugares de acesso restrito. Os familiares só podiam ver os pacientes pela vidraça. As enfermarias eram compostas por 8 ou 12 leitos e um único conjunto de sanitários. As celebrações das missas, devido ao grande número de pacientes nas enfermarias, algumas vezes eram realizadas na própria enfermaria. Os dias de visitas eram quartas, sábados e domingos, com horários pré-estabelecidos. Além disso, o período que os familiares tinham para ficar com seus pacientes era curto. Ainda assim, muitos familiares não dispunham de tempo, horário e muito menos de recursos financeiros para visitar seus pacientes nos dias determinados. Eu sou do tempo em que ninguém tinha televisão no próprio quarto. Quando muito, existia um único aparelho para o andar. Para passar o tempo e ficar por dentro das notícias, alguns pacientes faziam uso do rádio que, por incrível que pareça, não era tão comum. Tudo isso sem falar das dificuldades que o hospital tinha para se comunicar com os familiares, pois ter um telefone convencional em casa era privilégio de poucos. A internet e o celular ainda eram coisas de cinema. Eu sou do tempo em que não existia grupos fazendo trabalhos lúdicos pelo hospital, nem contadores de histórias, nem doutores da alegria, narizes de plantão, bibliotecoterapia, brinquedoteca, musicoterapia e muito menos a dogterapia. Os serviços mais ou menos estabelecidos eram terapia ocupacional, serviço social e serviço de psicologia, que alguns pacientes insistiam e acreditavam que era destinado apenas para quem estava com alguns distúrbios mentais. O único grupo era o da Associação das Voluntárias do Hospital das Clínicas. Grupo este que, na época, era formado apenas por mulheres. Elas visitavam os doentes para proporcionar, entre outras coisas, alguma ajuda material, tais como doação de roupas, sabonete, escova, creme dental e algo lúdico para que os pacientes pudessem realizar alguma atividade manual. Além delas, os doentes recebiam também a visita dos chamados agentes de pastoral da saúde, leigos que, além da presença solidária e uma palavra amiga, acompanhava-os até a capela para as celebrações das missas. Eu sou do tempo em que o serviço de fisioterapia no hospital ainda era algo quase desconhecido. Fisioterapia, no entendimento da maioria das pessoas, era apenas para ajudar na recuperação de lesões e fraturas. Fisioterapia respiratória só existia no Instituto do Coração para os pacientes que eram submetidos a cirurgias cardíacas. No Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP, o maior complexo da América Latina, o atendimento de fisioterapia respiratória só foi oficializado, salvo engano, depois de 1994. Eu sou do tempo em que o doente ainda era tratado como paciente e não como cliente. Ou seja, o paciente não era sujeito da situação, mas simplesmente objeto de cuidado. Eu sou do tempo em que a maioria dos pacientes, não sei se por acreditar ou falta de opção, ainda professavam e praticavam o catolicismo. Quase 30 anos se passaram. Aqueles que, como eu, nasceram no século passado,
tiveram que aprender a conviver com as rápidas mudanças provocadas pela ciência e pela tecnologia. Paralelamente às dificuldades enfrentadas, podemos dizer que somos privilegiados. Afinal, imagino que nenhuma geração anterior à nossa foi surpreendida e vivenciou tantas mudanças, principalmente no campo da medicina. Mudanças que no princípio sofreram grandes resistências. Todavia, os que as propuseram hoje podem visualizar os benefícios que elas trouxeram. Então é um resumo rápido de como as coisas mudaram. Isso realmente eu vi. Hoje quem faz trabalhos de assistência espiritual em hospital, você tem que concorrer. Você chega no quarto, ou a pessoa está vendo TV, ou ele está na internet, ou ele está no celular, ou ele está com a visita dentro do quarto. Então, novos tempos, novos desafios. Então aqui, aquilo que eu resumidamente falei, o que nós temos hoje. O espaço religioso nos hospitais, ele ficou menor, porque novas terapias existem dentro do hospital. Aquilo que nós vimos no vídeo, dizia que o Papa Francisco, ele entendeu que caminhando dessa maneira, a igreja teria grande dificuldade de permanecer como protagonista no mundo moderno. Ele começou a fazer mudanças. Por isso, para nós que atuamos na pastoral, nós também, essas mudanças estamos sujeitos a essas mudanças. Ou nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas com métodos antigos, porque sempre alguém fez assim. Religião, assistência para quem estava morrendo, atividade exclusiva dos sacerdotes. Novas denominações religiosas, aumento considerável de denominações religiosas, a participação dos leigos. E eu quero terminar com esta fábula que eu acho muito interessante. E, na minha maneira de entender, tem tudo a ver com o nosso trabalho. A fábula do elefante. Uma fábula pode nos ajudar a refletir. O elefante, antes de entrar em cena, permanece preso, quieto, contido, somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas a uma pequena estaca cavada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira. Vocês já viram o elefante amarrado no circo? Tem um tronco grande? Não. A estaca é somente um pedaço, é só um pequeno pedaço de madeira. Porém, é suficiente para mantê-lo preso. Mas como? Pois, desde recém-nascido, ele se viu preso. Desde que o elefante nasceu, ele estava lá preso a essa estaca. Naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, tentando se soltar. E apesar de todo o esforço, não pôde sair. A estaca era muito pesada para ele. E o elefantinho tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino. Ficar amarrado nessa estaca, balançando o corpo de lá para cá. Então, aquele elefante enorme não se solta, porque acredita que não pode. Aí está ele. Moral da fábula. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras. Colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as estacas e correntes que nos prendem. Portanto, para nós inovarmos, se quisermos, que a nossa pastoral seja realmente algo importante no mundo religioso ou no mundo em que nós vivemos, eu não tenho dúvida que nós precisamos aprender, não é, a arrebentar as estacas e correntes que nos prendem. Pode baixar. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Todo mundo sabe o que é metamorfose? Mas, para quem não sabe, eu trouxe uma definição que está lá no dicionário. Metamorfose significa mudança.
Eu lembro de Metamorfose quando o girino vira sapo, né? Que a gente aprendia lá nas primeiras aulas de ciência, né? É o girino que depois vira sapo. Eu lembro até hoje a professora, ele sofre uma metamorfose. É a transformação de um ser em outro, de uma forma e de outra. Portanto, pessoal, velho não é aquele que tem muita idade. Velho é aquele que tem certas ideias. O velho espera, o idoso procura. Portanto, sejamos idosos e não velhos. Vamos à procura. Muito obrigado e até o ano que vem.